Olá pessoal, vamos voltar aí para a terceira parte dessa série de vídeos aí de conexão VBA com uma SQL. E nessa terceira parte aí, conforme prometido, eu já fiz o cadastro de vários, vários itens aqui no nosso banco de dados e agora a gente vai fazer algumas operações aí. No vídeo 2 a gente viu como inserir esses dados, eu mostrei lá, a gente criou a tabela novamente com todos os dados, com todas as colunas que que recebem os dados, melhor dizendo, do formulário, e também o salvamento desses dados lá no nosso banco de dados que está no nosso servidor. Então, se eu abrir a janela do servidor, eu vou ver o seguinte aqui. Vamos só abrir lá uma MySQL só para eu mostrar aqui. Então, eu tenho lá no MySQL, dentro da tabela, eu vou ter todos os dados que estão cadastrados, que aparecem na minha list box ali. Então, eu tenho o cadastro. Deixa eu só puxar essa tabela um pouco para cima aqui, para ficar mais fácil de visualizar. Então, eu tenho os dados cadastrados aqui, tabela clientes. Eu entrando nela, eu tenho todos os dados cadastrados aqui aparecendo nessa tabela, e também como ele faz a consulta e puxa os dados para o formulário, ele traz aqui na listbox os mesmos dados que aparecem lá. Então, a operação que a gente vai ver nesse vídeo é a operação que, quando eu entrar dentro do formulário, o evento initialize, o procedimento initialize, vai carregar essas informações dentro da nossa list view. Desculpa, a nossa list box. Poderia ser também uma list view, é só mudar a forma dessas informações. Então vamos ver o código que faz essa inserção de dados dentro da list view, puxando da list box, puxando os dados da tabela no servidor, e também é o que coloca o código, o próximo cadastro que vai ser gerado no nosso banco. Vamos lá, vamos só fechar aqui e vamos visualizar. Dando 2 cliques aqui, a gente vai abrir o evento initialize. Então, a princípio eu entro no meu formulário, eu preciso desabilitar o editar e o excluir, porque eu não tenho nenhum dado selecionado ainda, ele só vai habilitar a partir do momento que eu selecionar um dado dentro dessa list box. A data, ele vai pegar a data de hoje, vai colocar lá no campo txtdata, que vai ser a data do cadastro. Eu declaro as variáveis id, linha, listbox e comando SQL, que vai receber o comando da consulta, que vai puxar esses dados, e chamo a minha conexão lá. Eu chamo a conexão para ele abrir a conexão e vou fazer a operação com essa conexão aberta, onde eu vou selecionar a tabela clientes e vou fazer essa consulta aqui. Vou abrir a consulta, o comando SQL, eu abro a conexão e eu uso o método do cursor aqui, a de OpenStatic e a de LockerReadOnly, que é apenas para consulta. Eu estou apenas fazendo uma consulta, então eu defino o padrão aqui de travamento do cursor, OpenStatic, dessa maneira aqui, que é uma maneira que eu só estou consultando, então não vou estar fazendo nenhuma operação com o banco de dados. Então eu tenho que dizer para o servidor lá que eu estou fazendo apenas uma consulta, eu não estou editando dados. Se eu estivesse usando, por exemplo, para edição de dados, eu teria que já usar um procedimento diferente aqui. Eu tenho que travar o meu cursor para que outro usuário que estiver conectado ao mesmo tempo não tenha acesso a essa edição. Então, eu entro, ele trava o cursor. Aqui o padrão aqui eu não coloquei, porque o padrão, se eu não colocar, vai ser o static. Então, eu só coloquei a opção de travamento aqui, para que quando dois usuários acessar esse banco de dados, uma célula fique travada até que efetue o salvamento, a atualização desse banco de dados, para que não ocorra conflito aí entre as operações na utilização simultânea do mesmo banco de dados. Mas voltando aqui ao nosso comando de inserir os dados dentro da list box,
Então eu executo o comando, declaro as variáveis aqui, o cursor, o travamento. Você pode buscar na internet aí também esses procedimentos. Aqui você vai ter bastante conteúdo aí sobre o SQL, essas opções de travamento e opções de cursor para você utilizar em banco de dados em MySQL. Então eu limpo minha list box e vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma operação com a consulta que a gente abriu aqui. Então, com a consulta aberta, eu vou fazer o end of file, aqui o EOF, então eu vou fazer uma consulta até o fim, end of file, até o fim desse meu arquivo, até o fim da consulta. Então, com a minha listbox aberta, ele vai estar passando por todos os registros aqui, porque todo registro que ele consultar, ele vai passando registro por registro, o end of file, então ele vai consultando registro por registro, incorporando esses dados aqui como qualquer outra método de inserir dados numa list box, e ele move sempre por próximo cursor. Então ele vai no primeiro, depois insere esse primeiro dado, muda o cursor aqui, a consulta para o próximo registro, e faz isso até ele chegar no fim, no end of file dessa consulta. E aqui eu aproveitei esse mesmo looping que ele está fazendo aqui, para eu capturar o meu ID, porque quando ele chegar no último registro, a consulta 0 vai estar retornando o último ID cadastrado na nossa tabela lá no servidor. Então eu aproveito que ele faz esse loop aqui já para recuperar esse valor da variável ID. Recuperando esse valor da variável ID, eu sei o valor do último registro, eu posso então inserir, dizer lá na minha testbox txt-id que o ID que eu quero que apareça lá é o ID do próximo registro. Então vai ser ID igual a ID mais 1. Então eu já sei que lá tem 10 registros. Quando eu abrir esse registro, ele vai fazer a consulta e vai adicionar uma unidade ao nosso ID que ele pegou aqui durante o looping que ele executou. E também eu tenho a questão aqui, eu deixei um comentário aqui, porque isso daqui eu estou fazendo a questão do deslocamento pelas setas aqui. Então não está concluído ainda, mas eu já deixei aqui comentado para que quando eu voltar ele já tenha os códigos aqui para... Mas isso é questão para uma próxima aula. E daí eu faço o fechamento dessa consulta, limpo o banco de dados aqui, a consulta, né, deixo ela nula, e também desconecto do meu BD, limpo as variáveis de consulta para que ele não execute um outro comando, não fique travado o nosso banco. Então aqui esse é o comando que foi utilizado aqui para que eu, ao iniciar o formulário, faça a consulta, traga todas as informações para a minha list box e adicione uma unidade ao meu ID, para que quando eu acesse, para que quando eu abra ele traga as informações do meu banco de dados, traga para a minha list box, e também adiciona uma unidade ao meu ID aqui, para que quando eu insira um novo registro, eu saiba qual é o novo registro, porque quando eu for salvar, ele não vai pegar essa variável dessa testbox aqui, porque ele está como auto-incremente no nosso banco de dados. Então aqui é só para eu saber que o próximo registro vai ser o 11 e ele vai adicionar na posição seguinte. Porque mesmo que eu apague um registro aqui, por exemplo, que eu apague o 6, eu não vou poder criar um novo registro como o 6 novamente. Eu vou ter 9 dados, mas o próximo registro vai ser o 11 da mesma forma, não vai ser o 10. Ele não repete nunca o mesmo ID, mesmo que eu apague ele não vai substituir esse ID, porque é chave primária aí e está com um alto incremento em nosso campo. Então, pessoal, esse vídeo seria isso, só apresentar essa introdução aqui quando eu entro no formulário, como é o código para que carregue essas informações e atribua uma nova unidade. No próximo vídeo, nós vamos ver a questão do botão editar aí, quando eu selecionar aí, por exemplo, o nosso grande poeta Carlos Drummond de Andrade, eu posso editar alguma informação no cadastro dele. Mas esse assunto para um próximo vídeo. Vou ficando por aqui e aguardo vocês aí na parte 4. Valeu, até mais!